Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao primeiro Café Astrológico. Então, toda sexta-feira, das 7h30 às 8h, eu vou estar aqui para conversar alguma coisa com você a respeito do nosso mapa natal e quanta informação tem dentro dele. Então, sejam bem-vindos. E hoje, o tema que eu escolhi para conversar são sobre as 3 energias que existem no nosso mapa natal. Energia para iniciar alguma coisa, energia para manter e energia para mudar, para transformar. Todos nós temos essas 3 energias dentro da gente. E cada um tem um jeito melhor de fazer essa mudança, esse início, essa manutenção. E isso que é importante a gente conhecer o nosso mapa natal. Ele realmente é o manual de instruções para a nossa vida. Então, é esse o tema que a gente vai falar hoje. Pensa assim, pensa na natureza. A natureza tem ciclos, não tem? A gente não divide as 12 estações do ano em 4, os 12 meses do ano em 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Nosso mapa natal também tem essas 4 estações. São os quadrantes do nosso mapa natal. E se a gente fizer essa analogia da nossa vida com a natureza, a gente vai pegar muita informação. A natureza sempre ensina muito a gente a reconhecer os padrões, a reconhecer quando que é hora de plantar, quando que é hora de colher, quando que vai chover mais, quando que vai ter mais sol. E a gente precisa reconhecer esses fluxos, esses ciclos na nossa vida também. Tem momentos que a gente está mais introspectivo, a gente tem que respeitar. E tem momentos que a gente está mais para fora. E a gente também tem que aproveitar essa energia de ação, que a gente está mais facilitada, né? Já está mais disponível para a gente. Então, isso eu quero explicar para vocês hoje. O mapa natal, ele começa na casa 1 com a energia dos inícios de Áries. Então, no calendário astrológico, o início do ano começa na primavera. Deu uma falha aqui, acho que voltou. Toda a nossa referência de tempo é em relação ao hemisfério norte. Então, em março, aqui, as águas de março estão fechando o verão. No hemisfério norte... Bom, eu mudei minha internet aqui, eu acho que agora vai ficar mais estável aqui o sinal. Então, como eu estava falando, a gente tem que reconhecer os nossos ciclos e reconhecer, eu quero ensinar você a reconhecê-los, ensinar essa lógica que existe no nosso mapa a partir das estações do ano. E até a Bíblia fala, né, que tem hora de plantar, hora de colher, o Eclesiastes fala do tempo, né? E nada mais é o nosso mapa natal do que o fluxo do tempo e como que a gente usa essas energias a nosso favor. Então, como a astrologia é baseada no conhecimento do hemisfério norte, o início do ano astrológico começa na primavera, que pra gente é outono. Quando que é isso? É em março. Então, pra gente, as águas de março estão fechando o verão e no hemisfério norte está acabando o inverno. E vai começar a primavera. Então, eu gosto de fazer essa cena dessa energia que a gente tem de iniciar as coisas. Imagina assim, vai começar uma nova estação do ano. Para quem assistiu Tinkerbell, tem um filme que fala do preparação que existe para começar a primavera. Eu fico imaginando que é isso no nosso mapa, que é a nossa casa 1, como a gente inicia alguma coisa, como a gente abre caminho na vida, que ferramentas que a gente tem para iniciar qualquer coisa que a gente quiser. Então, essa energia dos inícios, ela tem que mobilizar muita coisa. Tem que mobilizar toda uma estrutura para dar flor, para os passarinhos, para os animais entrarem em reprodução. Então, essa energia de início está no nosso mapa, nas casas cardeais. Então, as casas que abrem os quadrantes são as casas que iniciam as estações do ano. Então, nós temos a casa 1 que representa a primavera, a casa 4 que representa o verão,
a casa 7, que representa o outono, e a casa 10, que representa o inverno. Então, todos os inícios de estações têm uma energia mobilizadora. Depois, a casa seguinte é uma casa de manutenção. Poxa, já começou a primavera, agora a gente precisa manter. Então, o próximo signo, por exemplo, o touro, nesse caso da sequência zodiacal, que vem logo em seguida de Áries, é um signo de manutenção. É um signo de... eu vou fazer de tudo para manter o que é importante para mim. Então, os signos fixos, as casas fixas, então quem são as casas fixas? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Tem essa energia de manutenção. Mas, poxa, Luciana, Aquário é tão progressista, tão transgressor, que as coisas diferentes, como que ele é um signo fixo? Porque ele é apegado às ideias dele. Ele é apegado ao que ele acredita, ao que ele pensa. Então, ele tem essa característica fixa de manter alguma coisa, de manter um ideal, de manter algo que ele acredita. E aí, a estação já está plena, então, nos signos fixos, as coisas estão tendo que ser mantidas, mas tudo muda na vida, tudo se transforma. E, então, o próximo signo, a próxima casa, é uma casa mutável. A casa mutável ajuda a gente a perceber que energias que tem para nossa mudança, para a gente mudar, porque a estação vai mudar. Não é possível ser verão o tempo todo, não é possível ser primavera o tempo todo, não é possível ser inverno o tempo todo. Então, a própria natureza mostra que existe altos e baixos, que a gente precisa acompanhar o ritmo da nossa vida, e muitas vezes a gente não acompanha. A gente quer manter uma toada numa frequência que o nosso corpo depois nos avisa, para um pouquinho que não dá para ser assim. Então, o terceiro quadrante, o quadrante que fecha, o signo que fecha cada quadrante, que vai mudar a estação de ano, são signos mutáveis. Que eles ensinam a gente o quê? Ensinam a gente a ter flexibilidade, a ser versátil, a pensar em como a gente pode ajustar as coisas. Por quê? Porque está mudando de estação, está acabando a primavera e vai começar o verão. Outras coisas precisam acontecer na nossa vida. E tendo essa simbologia, fazendo esse comparativo da natureza com os signos do nosso mapa e onde que eles estão, em que casa que eles estão, isso ajuda a gente a perceber como usar essas energias a nosso favor. Então, por exemplo, se você tem nas casas cardeais, que são as casas de início, as casas que iniciam as estações do ano, você tem um símbolo, né, de um signo que é fixo, o seu jeito de iniciar as coisas vai ser um jeito de avaliar o que precisa ser mantido naquilo, o que você precisa ter uma manutenção, o que você precisa investir para continuar. Então, toda mudança de pessoas que têm signos fixos, ou então planetas importantes nessas casas, ou em signos fixos também, vão iniciar qualquer coisa na sua vida de uma maneira mais ponderada, mais avaliativa. Agora, se você tem nas casas que iniciam as coisas, nas casas cardeais, signos também cardeais, quais são? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. O seu ímpeto de fazer as coisas vai ser muito grande, você vai ter essa energia de fazer acontecer, porque são energias que estão unidas, que estão sinérgicas. Então isso ajuda você a iniciar as coisas de uma maneira mais intempestiva, com mais energia. E se você tem signos mutáveis nessas casas cardeais, nessas casas que iniciam as coisas, quais são os signos mutáveis? A gente vai repetindo porque é por repetição que a gente vai aprendendo astrologia. Signos mutáveis: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, se você tem algum desses signos, por exemplo, no seu ascendente, porque a casa 1 é nosso ascendente,
você vai você vai precisar sempre, você vai sentir em você sempre uma necessidade de mudar, de fazer as coisas de uma maneira diferente. O convite da vida para quem tem esses signos nessas casas é fazer as escolhas de uma maneira onde você tenha mais de uma alternativa, onde você veja outras possibilidades. E conhecer isso, gente, é tão legal. Por quê? Porque faz você entender você mesmo. Primeira coisa, a astrologia serve, eu digo que é a melhor ferramenta de autoconhecimento que a gente tem, é conhecer o nosso mapa astrológico. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava trabalhando numa empresa e eu recebi o feedback que eu precisava escolher um assunto só para falar, que eu precisava ser especialista, precisava ser referência num assunto só. E esse feedback mexeu muito comigo. Eu falei assim, mas eu gosto de falar de tantas coisas. Eu gosto de falar de astrologia, gosto de falar de mitologia, gosto de falar de filosofia, gosto de falar de parentalidade, gosto de falar de gestão de pessoas, de coaching, de como dar feedback para as pessoas. Como que eu vou restringir um assunto só? E quando eu pego o meu mapa natal, eu tenho predomínio de uma energia no meu mapa de signos mutáveis. Então isso que é importante a gente ver no mapa. O mapa, a gente nunca vê uma coisa só, é porque você é virginiana. Não, não é só por isso. Tem outros assuntos. Então sempre no mapa, que a gente pega o mapa, a gente olha a ênfase, o que aparece mais. E a gente faz a comparação entre signo, entre as casas, entre os planetas e entre os aspectos, as conversas entre os planetas. Então, se a gente quiser realmente ver a astrologia com a profundidade que ela tem para nos dar, existe uma costura para ser feita entre essas simbologias. E quando eu pegava o meu mapa, eu tenho uma ênfase muito grande na energia mutável, na energia da mudança, da flexibilidade, da versatilidade. Então, falar para mim ser uma coisa só é morte. É a sensação que eu tô com as asas cortadas. Então é importante você também saber qual a energia predominante no seu mapa. Como que você funciona melhor. Isso é fundamental para a gente se conhecer e também a gente que é mãe, a gente que tem filhos, conhecer a energia dos nossos filhos. Porque muitas vezes a forma deles iniciarem as coisas é diferente da nossa forma de iniciar. E saber isso ajuda muito a gente a aumentar a nossa compreensão e aumentar a nossa capacidade de conduzi-los da melhor maneira, porque é isso que um pai e uma mãe querem, não é? Conduzir os nossos filhos da melhor maneira, que eles possam florescer, que eles possam demonstrar o potencial deles, que eles possam se apropriar, ter autoestima. Então, a autoestima, que é tão importante, e a gente vê o reflexo, né, da falta da autoestima nas relações profissionais, nas relações amorosas, como isso impacta, começa da nossa infância. Então, o nosso papel como pai, como mãe, é muito importante para a gente ajudar nossos filhos a se apropriarem do seu potencial. E isso passa pela nossa capacidade de compreender que eles são diferentes da gente. Aliás, normalmente eles vêm com energias para justamente ajudar a nossa evolução. Eu acho que não existe nada que acelere mais a evolução do que a gente ser mãe e ser pai. Porque a gente vai aprender a lidar com outro ser humano que tem um outro mapa natal, que tem uma outra diretriz de vida. E se a gente quiser fazer um bom trabalho, vai ser cultivar as potencialidades dele e não com o nosso filtro, não com o nosso viés, não com o nosso ponto de vista. Eu atendi uma amiga que a gente estava falando sobre mudança de carreira. Como que a gente... Então tem uma casa no mapa, que é a casa 8, que conta pra gente como a gente lida com as crises, o que a gente faz, o que a gente tem que eliminar para depois poder dar um passo para frente, né? Essa casa de transformação, ela também tem um signo que está na cúspide dela. A cúspide é como se fosse na porta da casa. Então, um signo que abre a porta dessa casa. E eu estou contando isso porque é muito importante a gente perceber
que a gente não pode dar conselho para as pessoas a partir da nossa perspectiva. Então, por exemplo, meu jeito de resolver as crises é como energia de Áries, é uma energia de ação, de corte, é assim, pega o facão, abre e vai embora, tchau, né, fui. Então, todas as transições que eu fiz na vida de carreira, e foram muitas, foram sempre com esse facão de Áries, sempre com esse corte e essa vontade de seguir em frente. Essa minha amiga que também estava pensando em transitar a carreira, a energia dela que estava lá é uma energia de terra, uma energia de ponderação. Era um signo de terra que estava lá. Então, um signo que vai analisar os prós e contras, que precisa ter muita certeza para dar o próximo passo. Não pode ir na loucura de falar assim, não, vai dar certo. Precisa ter garantias. Um signo de terra precisa de garantias. Quais são os signos de terra, Luciana? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, essa energia de terra, que estava também enfatizada no mapa dessa minha amiga, que a gente estava fazendo o mapa da transição, mostra que ela precisa dessa segurança para fazer qualquer mudança. Então, ela falava assim, meu marido fala que eu sou muito devagar para tomar decisão. Assim, mas é o seu jeito. Então, você precisa respeitar o seu jeito de... Eu preciso ponderar, eu preciso analisar, eu preciso ter um plano B. Eu preciso minimamente garantir que essa transição de carreira garanta o meu sustento, garanta que eu tenha uma renda suficiente para me manter. Então, isso é muito importante a gente avaliar. Porque se a gente dá a nossa opinião de acordo com as nossas energias, talvez ela não tenha as ferramentas para agir dessa maneira. Então, esse conhecimento faz a gente poder respeitar a individualidade de cada um. Respeitar a nossa individualidade. Então, a primeira coisa é não aceitar qualquer feedback. Qualquer feedback que deem pra gente, a gente tem que olhar para dentro da gente e falar assim, isso faz sentido? Isso realmente tem a ver comigo? Então, atendi também uma cliente de mapa que ela tinha recebido feedback que ela tinha que parar de ser sincera, falar menos, né? Gente, bom, tem de tudo aí, eu vejo cada coisa que vocês nem imaginam. Mas o feedback que ela recebeu do gestor dela era que ela era muito sincera. E você olha o mapa dela, ela tem Aquário forte, Urano forte, que são planetas que vão trazer o questionamento, porque eles vão querer romper o status quo. A energia desses signos, dessa simbologia, é mudar, é trazer progresso, é trazer inovação. E como que a gente traz inovação se a gente não questiona o que está sendo feito? Então, o ser muito sincera era trazer perguntas que incomodavam, trazer perguntas que faziam pensar em outras alternativas. Isso é dela, é um talento que ela tem. Como que você vai diminuir isso ou achar que a pessoa não é para fazer isso? Então, talvez ela tenha que realmente mudar de emprego para um emprego onde ela possa se manifestar e perceber, e muitas vezes, na verdade, ela não quer sair desse emprego, mas então ela precisa se adaptar e ajudar o gestor dela a perceber como ela contribui, né, com a melhoria dos processos, das ideias, tendo esse perfil. E muitas vezes, gente, esse é um segredinho, não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então não é questão de parar de ser sincera, é muitas vezes o como a gente inclui as informações, o como a gente traz o contraponto. Muitas vezes é isso que traz o conflito, seja no trabalho, seja nos relacionamentos pessoais. Então, o mapa mostra pra gente a nossa potência. E se a gente eu sou muito intempestuoso, eu sou muito, eu não penso, faço as coisas sem pensar. Então, essa energia de ação tem que continuar sendo utilizada por você, mas o como pode ser ajustado. O como a gente pode ajustar. Às vezes, transformar essa nossa agressividade em assertividade. A teimosia em persistência.
Então, as palavras que a gente usa pra gente falar da gente mesmo e pra gente falar dos nossos filhos impacta demais a nossa autopercepção. Porque a gente só existe, a gente só se conhece a partir do outro. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o que vocês falam para vocês mesmos. Esse nosso self-talk, a nossa conversa com a gente mesmo, muitas vezes vem de coisas que a gente ouviu da nossa família. Talvez não sejam realidade. Então, esse autoconhecimento, da gente se aprofundar em quem a gente é, conhecer o mapa na sua profundidade. E, gente, olha, o meu objetivo de 2024, eu falei isso em algum outro post, é trazer esse conhecimento de forma profunda, para vocês verem que não é esses estereótipos que a gente vê na internet, como piadinha, como meme, que traz esse julgamento, né, de falar, como eu disse, todo o virginiano é organizado. Bom, se você olhar o meu escritório, você não vai achar que eu sou virginiana. Então, acabar com isso, porque a gente é muito mais complexo do que só o nosso signo solar. O mapa, gente, ele é tão legal porque ele traz pra gente um conhecimento até das nossas origens. Porque o mapa é hereditário. Então, eu tenho no meu mapa aspectos ou simbologias, não idêntico, mas a energia que vem do meu pai e da minha mãe. Porque não é à toa que a gente escolhe nascer naquela família, naquele dia, naquele ano. Tem uma razão de ser. E a gente conhecer o nosso mapa, se apropriar desse conhecimento, é uma ferramenta muito, muito importante. Então, meu convite é para que vocês tenham um mapa de vocês e comecem a entender melhor. Não deixa fazer uma leitura com um astrólogo uma vez por ano, porque tem muitas informações que te ajudam a tomar decisão, ajudam a você entender algumas contradições suas. A Vânia está me perguntando dos signos. Então, assim, ó, eu vou retomar. Obrigada aí pela pergunta. Signos cardeais. Cardeais são dos pontos cardeais. E no nosso mapa, os pontos cardeais são o ascendente, que é um ponto super importante. Sabendo o signo do Sol, da Lua e do ascendente, é o que eu brinco que é a Santíssima Trindade. Precisa saber, para a gente saber nossa característica astrológica. Então, signos cardeais, os que iniciam as estações do ano, são os que abrem a estação do ano. Tem essa energia de ação, de fazer. Quais são? Cardeais: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Depois, os signos que mantêm a estação do ano, que querem fazer a manutenção de qualquer coisa na nossa vida. Que energia que a gente usa? A energia de Touro, de Leão, de Escorpião e de Aquário. E quais são os signos que fecham as estações do ano para começar uma nova? Os signos mutáveis, os signos flexíveis, os signos versáteis, os signos que já estão fazendo essa dança de um para o outro, essa capacidade de adaptação. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Todos nós temos esses 12 signos. Então, você conhecendo o seu mapa, você vai saber que energia que você tem que usar para iniciar as coisas na sua vida. Conhecendo o seu mapa, você vai saber que energia que você tem para manter as coisas na sua vida. Onde estão esses signos, em que casas estão, tem planetas nesses signos. E, finalmente, mutável, como que você se adapta às situações, como que você flexibiliza as situações. Então, conhecendo em que casa estão, em que planetas estão nesses signos, vocês têm muita informação, todos nós, para lidar com qualquer situação na nossa vida, de uma maneira muito mais alinhada com a nossa alma, com o nosso propósito de vida, com o caminho que a gente veio fazer aqui na Terra. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem essa oportunidade, né, gente? Essa live permite que vocês interajam e vocês façam as perguntas que vocês quiserem
durante essa meia hora, tá bom? Para as pessoas que já fazem a mentoria, né, do letramento astrológico, eu já ensino na primeira aula como fazer um mapa, como fazer o seu próprio mapa e das pessoas que você quer conhecer um pouco mais. Então, ter esse mapa, gente, é fundamental. O que eu convido vocês, para quem já fez o mapa, tem o mapa feito, nas próximas lives, nas próximas sextas-feiras, estejam com o mapa de vocês, porque daí a gente pode ir conversando, vocês podem me colocando aqui as dúvidas, assim, olha, no meu ascendente ou na minha casa 1 tem tal planeta, de tal signo, a gente vai conversando em cima disso. Eu acho que é uma oportunidade que eu queria ter tido quando comecei a estudar astrologia e comecei a me apropriar disso há 9 anos, já há 9 anos, eu gostaria de ter tido essa oportunidade de ter essas trocas. Então aproveita que toda sexta-feira aqui a gente vai estar junto e tendo essa abertura para a gente conversar um pouco mais sobre esse presente que a gente recebeu no dia do nosso nascimento. Como eu disse, o meu lado científico já abriu mão de querer entender como que funciona. Eu só sei que funciona. E eu tenho conseguido impactar, né, várias pessoas com esse autoconhecimento para elas conseguirem tudo que elas querem. Então, usar a astrologia durante os coachings, né, o coaching de carreira, tem sido realmente fantástica o resultado e a rapidez com que o processo é realizado. Então, fica o meu convite para vocês, nas próximas sessões, nas próximas sextas-feiras, nosso café astrológico, que eu nem bebi o café, nas próximas sextas-feiras vocês estejam com o mapa de vocês na mão, né, quem tem, para a gente conversar e se aprofundar em cima do próprio mapa de vocês. Tá bom? Agradeço demais e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.